Fala Big Player, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader. Olá pessoal, para quem acompanhou aí os nossos últimos 3 vídeos, a gente mostrou muita coisa, mas muita coisa mesmo, engraçado. Não foram os campeões de audiência, a galera ainda acha que o certo é correr atrás de fórmula mágica e não da lógica do day trade. Então vá por mim, vou deixar passando aqui nos cards agora a playlist desses últimos 3 vídeos, tá? Não percam que são muito importantes, beleza? Então quem viu esses vídeos e entendeu o que nós mostramos nesse vídeo, agora a gente vai dar aquelas apimentadinhas. Hoje a gente vai mostrar resultado, a gente vai mostrar isso na prática, como é que funciona, né? E aí eu vou apresentar para vocês o que a gente considera como os passos ideais, né? Para que você chegue na consistência, beleza? Então, gostou do assunto? Então já pega e sapeca aí o dedo no like. E antes de tudo, lembrar vocês que esse vídeo tem o apoio da Genial Investimento. Venha ser genial aí com a Gurgel Trader, galera, né? Profit Pro gratuita, operando apenas um contratinho, é muito mais rápida, ela é muito mais estável, né? Então é genial realmente, beleza? Pronto, então vamos aqui para nossa tela, galera, recados dados, né? Lembrando que eu estou aqui em conta real, ó, ainda estou operando aqui pela BTG, tá? Porque eu estipulei metas, né, para transferir o meu day trade lá para Genial. Já tenho a minha conta na Genial e agora estou só juntando aqui uma parte aqui para transferir tudo lá para a conta da Genial e já começar a operar nela. Mas já tive experiência e é sensacional, beleza? Então vamos apresentar aqui para vocês, né? Eu estou aqui com o método Megapontos na tela e eu quero apresentar para vocês, baseado naquilo que nós vimos lá, como que eu fiz essas operações hoje, tá? Beleza. Então vamos lá. Primeiro passo, galera, é lembrar aqui, como eu disse para vocês, né? Primeiro passo para você ter consistência, você precisa de um operacional. Tem muita gente que tem a manha, vai lá, pesquisa daqui, pesquisa dali, toma um monte de ferro e tal, mas se acostuma com o operacional e passa a operar com ele. Beleza, se você é um desses, cara, ótimo, parabéns, segue em frente que é isso aí o seu caminho, beleza? Show de bola. Aí, se você não tem operacional, aí você busca operacionais no mercado, né? Isso aqui é o que eu ofereço no método Megapontos, não é um simples indicador, é um operacional e tem toda uma metodologia por trás. Beleza, não vamos falar de método Megapontos. Show de bola. Segundo passo. Depois que você tem o operacional, você tem que compreender como que ele funciona, né? Porque primeiro é você montar, o que você quer? Ah, eu preciso ali de um oscilador, eu preciso ali ter um indicador ali que me dá sinais, né? Eu preciso de um indicador assim, eu preciso de uma coloração assado. Aí você vai juntando para que você tenha ali um operacional na sua tela que te facilite a vida. Beleza. Terceiro passo, você precisa treinar. Segundo passo é treinar esse operacional. E terceiro passo é você entender das marcações. Você precisa saber marcar suporte e resistência. E aí você tem várias coisas que você pode usar, né? E nós já mostramos várias delas. Uma delas é você perceber as próprias brigas, os pontos que tiveram às vezes uma briga maior e tal, tiveram reversões, e você ir marcando. Você repara que teve uma reversão aqui, ó, nós marcamos aqui, tá? Essa mesma reversão, não marquei aqui porque ela não chegou aí na próxima, né? E aí aqui, ó, é que ela fez uma reversão, mas aqui ela estava indo e voltando, então não considerei. Então é você ir percebendo esses pontos e ir marcando esses pontos. Pontos de reversão são muito importantes e pontos de alto volume negociados são muito importantes. Então, você difere aí entre esses pontos que você vai se dar bem preparando de um dia para o outro de pregão, tá? Esse é o terceiro passo. Show? Beleza. Falando agora do quarto passo, é você compreender, né, esses momentos. E aí eu transfiro essa responsabilidade, nós já falamos muito dela,
que é a barreira dos 15, né? Então, vou só mostrar aqui um negocinho bonitinho para vocês, ó. A gente tem aqui o nosso primeiro candle, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Aqui eu já consigo ver, se eu puxar isso aqui num zoom, ó, se eu puxar isso aqui num zoom, mesmo sem passar para o gráfico de 15 minutos, eu já consigo perceber que aqui, ó, foi a máxima e que aqui foi a mínima dos meus 15 minutos. Então, olha que bonitinho, né? Eu pego aqui o meu risco-ganho. Como ele está, estou pensando aqui, ó, aqui eu já sei que o mercado subiu, então eu não vou perder meu tempo fazendo para baixo, mas eu costumo fazer essas projeções para baixo e para cima, mas vamos fazer ela com risco e ganho, né? Então, se eu quero, o mercado está subindo, eu vou na máxima dele, levo a máxima até a mínima, né? Do candle 1 aqui, que foi a mínima dele, e eu tenho uma projeção aqui de risco-ganho, que é muito interessante para você poder trabalhar, né? Então, isso é um outro passo importante, você compreender, saber marcar no seu gráfico pontos de alvo e stop. Isso é fundamental. Ponto. Lembrando que aqui eu estou fazendo uma marcação que nós chamamos de uma marcação macro, tá? Isso é uma marcação macro. E o que é essa marcação macro? Você às vezes não precisa colocar isso aqui e ir pela marcação até o final, você pode fazer mais opções, entendeu? Não dá para saber se ele vai respeitar um retorno, se esse dia ele vai dar só o primeiro alvo, né? A primeira parcial, ou se ele vai até a segunda parcial. Então perceba aqui o que vai acontecer aqui agora. Já marcamos isso aqui, né? Ó. Então olha que bonitinho isso aqui, galera. Nós tivemos aqui, ó, quero lembrar para vocês que esse candle, apesar dele estar azul, é um candle de 150 pontos de baixa, tá? Então, vamos lá para vocês entenderem como é que funciona. Então, cheguei aqui, ó, a gente vem falando sempre dessa linha roxa aqui, que no método megapontos ela também é igual lá naqueles pontos que a gente chamou lá, né, pontos de decisão, beleza? Ela também é da mesma cor, eu coloquei por causa disso, tá? E essa linha aqui, diferente do ponto de decisão, eu coloco o preço de abertura do dia, né? E no ponto de decisão ele pega o preço da abertura do dia anterior. Se você quiser colocar um ponto de decisão aqui também pode te facilitar demais. Só cuidado com cores dessas linhas para não te confundir mais do que ajudar, beleza? Então vamos lá. Então, a partir do momento que tem aqui um rompimento da minha linha d'água, que é uma linha que normalmente ela faz ou suporte ou resistência de forma brutal, ela é muito forte, mas muito forte mesmo, tá? Então, teve um rompimento aqui, eu tenho minha média apontada para cima, e a gente indo lá para baixo, ó, indo lá para baixo, eu tenho esse meu outro indicador aqui de base de gráfico me dando condição, ó. Ele passou de 0 e está subindo acima das médias, tá? Então, olha que beleza de entrada, né? Então, a entrada você compra nesse rompimento e ele foi bater aqui e já bateu 546 pontos. O meu demorou um pouquinho para entrar e foi assim que eu fiz a minha operação, que me deu com uma operação 515 pontos. Ou seja, esperar o momento certo, esperar os rompimentos, esperar todos esses detalhes para que você possa operar. Aí você vai virar para mim e falar assim, nossa, Alberto, mas com um operacional desse e tal, por que você não foi batalhar por 1.000 pontos? Por que você não foi batalhar por 1.500 pontos? Por que você não foi batalhar? Beleza, concordo até com quem faz isso. Mas e aquele negocinho que aí vem o nosso quinto passo? Gestão de risco. Você tem que estipular metas pré-definidas para que você tenha consistência. É nessa aqui que às vezes você perde a concentração, você já bateu a sua média de 500 pontos, aí cisma de querer ganhar mais, e assim você já passou por toda a adrenalina e tal, e aí você pode ser pego com as calças na mão, beleza? O que acontece nesse ponto aqui? Se a gente colocasse aqui qualquer coisa como um estocástico, por exemplo, isso aqui, ó, quando ele fica no alto, assim, ele já cruza a média aqui em cima, isso me mostra que ele já está trabalhando no ativo como sobrecomprado. Então, dá sim para você fazer uma operação. A operação segunda seria essa, ó, ele não passa, né, do meu risco ganho estipulado,
a média está apontada para cima e ele pega o retorno, né? E ele pega o retorno. E esse retorno aqui, ó, gerou, olha onde é que ele vai parar, ó, na nossa primeira linha aqui de resistência, que foi a minha marcação, e depois ele vai na segunda linha de resistência. Então, isso aqui seria, se eu não tivesse batido meta, a segunda entrada. Comprava aqui e, ó, ele bateu, essa foi até mais, ele bateu aqui, ele não chegou aí na linha de resistência, ele bateu aqui 747 pontos, né? Mas aí, como minha meta vai estar aqui nos 500, eu já pularia fora, tá bom, galera? Então, você tem que ter isso muito definido, tá? Para que você não se perca. Por quê? Vou falar por quê. Digamos que hoje, ou no dia anterior, você chegou, você não bateu meta, mas você fez ali 300 pontos, tá? Aí você vira e fala assim, não, ontem eu não bati meta, então eu vou tentar bater no dia seguinte. Para compensar, eu preciso fazer, então, 700 pontos, que é os 200 que eu fiquei devendo lá, mais o dia. Você pode fazer isso? Você pode fazer isso. Mas hoje eu parei porque eu queria mostrar para vocês o meu aqui em 500 pontos, tá? Tem dia que eu busco mais, entendeu? A minha meta é um pouco maior do que 500 pontos. Mas eu quis parar em 500 pontos porque pensa em 500 pontos com 5 contratos. Daria R$500. 500 pontos com 10 contratos, daria R$1.000. 500 pontos com um contrato, daria o tão sonhado R$100 por dia, que é o que a galera vem buscando, tá? Então, se você estipular metas, você consegue bater essas metas. Ou então, você chega num patamar, não bati meta, mas fiz 300. Cara, saia como feliz, dependendo do horário que você bateu essa meta, ou os indicadores começaram a ficar um pouco mais confusos, né? Então saia satisfeito, O que você pode colocar aqui ainda, né, dentro desse operacional aqui? Eu acho que o melhor indicador de todos nativo, que é o estocástico. O estocástico pode te dar uma ajuda bem legal com relação a isso aqui também. Só que se eu colocar um estocástico aqui, vamos dar uma olhada aqui, vamos colocar um estocástico aqui, ó, estocástico lento. Vamos colocar ele aqui, ó, inserir na parte inferior do gráfico e vamos dar OK, né? O meu já está configurado para aparecer as linhas, então é por isso que aparece. Como eu disse para vocês, ó, no ponto que ele chegou aqui, que ele chegou a bater primeiro, segundo, terceiro, quarto nível do meu MMP, do meu método megapontos, que são essas marcações aqui, que nada mais são do que projeções de Fibonacci baseadas na minha primeira hora de trade, tá? Então, ele desenha essas linhas e você vê que ele cumpre completamente a Fibonacci, dando aqui, ó, 508 pontos, né, do início ao final dela, né? Mas ela não pode ser utilizada como parâmetro para você dar entradas, né? Você dá entradas com gatilhos. Ela te dá parâmetros de pontos de decisão, né? Quando ela passa o terceiro nível, ela vai chegar no quarto nível. Se ela passar o quarto nível, ela vai chegar no quinto nível. Se ela passar o quinto nível, ela vai alcançar a totalidade. Então, ela serve para posicionamento, principalmente se você trabalha com mais contratos, às vezes você colocar alvos e parciais nessas linhas também dá muito certo. Uma outra coisa interessante que acontece são as possíveis regressões de 61, né, que a gente chama. E aonde estaria 61 aqui, né? Ó? Então, essa primeira linha aqui é a 0%, essa segunda linha aqui é a 38,2%, a terceira a 50% e essa, a segunda, né? Essa primeira linha aqui é o 0, né? Essa aqui 38, essa aqui 50 e essa quarta linha aqui é a 61. E a 61 é onde acontece demais, né, possíveis regressões aqui de Fibonacci, né? Então, é uma linha muito poderosa. Então, muitas vezes as pessoas colocam, né, o alvo na 61 para ter aqui um garantido e tal, e depois esperam novos sinais para poder dar sequência no trade, tá? Então, tudo isso você aprende com o tempo, a usar a Fibonacci, a usar, saber traçar esses alvos, e isso seria o nosso sexto passo, traçar alvos e stops. Isso é mega importante, galera. Então, como eu disse para vocês aqui, ó, nós temos uma marcação de risco-ganho macro, né? Que seria o quê? Com o nosso alvo final aqui em cima. Mas nada te impede de fazer micro projeções dessa de risco-ganho, né?
Que vai te ajudar demais. Ó, esse aqui, por exemplo, ó, pegar ele aqui, poxa, esse candle aqui foi o candle que passou a minha linha d'água. Você pode traçar um risco ganho nele aqui, ó, e aí você teria esse alvo aqui que pegou bonitinho, sem muita dor de cabeça, tá bom? Então, é detalhe que com o tempo você vai pegando o que você pode fazer. Se você não gosta de traçar risco e ganho, você poderia traçar, por exemplo, uma projeção de FIBO, baseada neste candle aqui também, ó. Opa, peraí que eu peguei ao contrário. Baseada nesse candle aqui também, ó. Então, pega a mínima e a máxima dele e você projeta, e ele chegou a dar 1,61, né? Eu gosto mais do risco-ganho do que a projeção de Fibonacci de um candle só, tá? Então, isso eu gosto de projeção de Fibo maiores quando a gente trabalha com gráficos maiores, de 10, de 15, de 20, de 30 minutos, aí você tem projeções mais eficientes, beleza, galera? Então, é assim que eu trabalho, moçada, é assim que você vai passando de, né, passo a passo, para você chegar na consistência. E agora vem o último passo de todos, né, que é você treinar com o gráfico andando. Como que você faz isso? Estipule a sua meta. Bateu a sua meta? Mude aqui para o seu simulador, meu amigo. Mude para o seu simulador e comece a fazer treinamentos. Isso vai deixar você treinar as suas vistas, os pontos de decisão, os pontos corretos de entrada. Isso faz toda a diferença. Analisar o seu dia no trade, se você errou algumas operações, por que você errou? E você vai perceber que quando você erra em alguma operação, você erra várias vezes. Você erra todas as vezes que você faz algo desse tipo. E aí você começa a não errar mais. Porque você está tão treinado que aquilo ali é muito risco, que aquilo ali é muito arriscado, que você não vai mais nessa. Você pula fora e fica aguardando o momento certo. Então, se você juntar esses 7 passinhos que eu passei para você aqui, você vai ter consistência. Você vai ter consistência. Agora, espere para operar. Não arrisque o seu capital se você não sabe o que você está fazendo, né? De vez em quando faça uma operação na conta real para você garantir aí o seu Profit Pro gratuito, principalmente se você tem a Genial, tá? Mas opere no simulador, ganhe consistência no simulador. Na hora que você ganhar consistência no simulador, você vai ganhar consistência na conta real. Certo? Agora, não saia entrando, arriscando tudo no simulador sem saber o que está fazendo, porque na hora que você for para a conta real, você não vai conseguir operar. Por isso que tem muita gente que fala assim, olha, no simulador eu sou top, na hora que eu vou para a conta real, eu me ferro. Ou seja, você chutou no simulador, mas como o simulador você não está perdendo dinheiro, aí você acaba deixando, mesmo quando você faz alguma operação errada, você espera, você fica em loss mais tempo e tal, e quando você parte para a conta real, voltou 20 pontos, você já está pulando fora. Não, entrei errado, e aí ele volta para o lugar que você estava. Então você tem que ter noção do que você está fazendo, porque se você ficar com essa mão de alface, a danada da mão de alface é doída, porque todo gráfico tem a sua volatilidade, a sua variação. Então pode ser que aquele candle ali ele vai lá embaixo e tal, mas você deu uma entrada correta. Se você tem confiança naquilo que você fez, por mais que oscile, você permanece na operação, porque você tem confiança naquilo que você fez. Você tem confiança na união dos indicadores que você utilizou para poder fazer a operação. Beleza? Só a última aqui desse dia para vocês verem, ó, como que ficaria fácil essa operação aqui, ó. Fácil, galera. Fácil, sem medo de errar. Ele foi lá e bateu na nossa linha aqui, ó, e não rompeu. Ele não rompeu a minha resistência, tá? Aí quando você vai aqui para baixo, ó, você já olha que o método megapontos, ele já te dá aqui uma condição abaixo da média, tá? Então, para você se sentir mais seguro, caso você não tenha segurança, espera romper, coloca uma ordem setada aqui, ó, e aí você entrava até a próximo ponto aqui de resistência, mais 550 pontos, tá? Então, se você tiver confiança naquilo que você está vendo na tela, confiança no seu operacional, que aqui colocando o estocástico ainda tem o cruzamento estocástico, ó.
Cruzamento estocástico abaixo do 80, ela passando da média, rompendo a média, né? E o nosso indicador de base aqui, ó, ainda dando essa condição. Ou seja, não tem como errar. Tá tudo sincronizado para você fazer uma ótima operação. Em uma operação, bater na meta de 500 pontos que a gente propõe. Beleza? Gostou, galera? Percebeu que isso é lógico? Percebeu que as coisas começam a acontecer com mais lógica? Se você parar todo o gráfico, todo dia e perceber o que você anda fazendo, você vai saber aonde você errou. Você vai saber aonde você acertou. E aí você pode colocar aquelas marcações de trade na tela, os trades que você fez. Você pode fazer diversas coisas para apresentar aqui o que você anda fazendo de certo e de errado, dia após dia no seu day trade. Gostou? Sapeca aí o dedo no like e nos vemos então no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.